Bom dia, ô alegria, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando a terceira temporada do nosso podcast, que eu achava que não ia dar nem duas, já tá dando 3. Ei gente, oi, tudo bom? Saudade de vocês. Estamos aí iniciando a nossa terceira temporada nesse mês de setembro. Lembrando que setembro do ano passado foi exatamente quando começou a primeira temporada, né? Tô fazendo aqui essa gravação no início do mês de julho, tá um frio danado. Tô fazendo a caminhada menos atrasado que eu de costume, ainda assim atrasado, mas menos atrasado que eu de costume. Mas tá fazendo 10 graus de manhã aqui, fora o vento, fora o aperreio, e aí eu não consigo levantar realmente cedo, né? Mas vamos que vamos. Estamos aí distribuindo o nosso podcast. Você pode acompanhar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube, pelo Amazon Music, pelo Podcast Republic e vários outros agregadores de seu interesse. Quem seguir pelo YouTube, por gentileza, dá uma curtida, assina e tudo, tá? Isso aí reforça o algoritmo para tornar o podcast mais relevante e sugeri-lo quando alguém procurar esse tipo de conteúdo no YouTube, tá certo? Por enquanto, nós não temos nenhuma agregação de valor, vamos chamar assim, né? No sentido de pagamentos, doações, contribuições, etc. Mas eu suponho que se eu fizer, eu farei por alguma coisa via YouTube. Parece que é mais simples, tá? Então não se assustem se de um dia para o outro a gente migrar a interação muito mais nos comentários do YouTube ou de algum outro agregador que não seja o Spotify, tá certo? Então é isso, essa é a saudação de início de terceira temporada, episódio 45, que na verdade é o 46, falando de RPG novamente, continuando, né? A primeira temporada a gente dá um grande panorama histórico a respeito da evolução do RPG nos 50 anos de existência dos roleplay games, desde o Dungeons and Dragons em 74 até o ano de hoje, né, 2025. Na segunda temporada a gente fala do lore, né, do cenário de Oníria, que é o cenário que eu estou escrevendo. Ainda não publiquei, ainda estou organizando, mas se Deus quiser será ainda lançado pelo menos um financiamento para esse ano ainda, apesar de que metade do ano já foi e eu ainda não organizei isso de fato, mas é porque a vida está difícil, uma correria danada. Eu presumo que a de vocês também esteja, então vocês vão entender exatamente, né? Quando acontecer um perrengue com você de vez em quando e você se sentir meio contrariado ou contrariada, né? As coisas saírem dos eixos e tudo, do planejado, do esperado e tudo, permita-se um momento de reflexão e pense assim: então é assim que o Eccleston se sente. É assim que o Eccleston se sentiu no começo de 2024 ou 2025, porque é isso mesmo, tá? Eu tô me esforçando para publicar esse ano, mas eu não sei se vai dar certo, tá bom? Mas conteúdo nós temos, estamos criando ainda mais conteúdo e estamos organizando na medida do possível, porque eu também não quero lançar um livro, né, meia bomba, uma coisa rascunhada, toda sequelada, que vai gerar muito mais, digamos, decepção, né, ou irrelevância do que qualquer outra coisa. Muita gente não vai gostar, algumas pessoas vão gostar bastante. O que eu não quero é que as pessoas sejam indiferentes ao material que eu vou criar, né? Então assim, estou fazendo com cuidado para fazer bem feito, tá certo? Então gente, vamos pro tema de hoje, que, se eu não me engano, para a terceira temporada eu prometi para vocês uma conversa a respeito de mecânica e cenário, né? Porque eu desenvolvi o cenário, e o cenário que uma pessoa desenvolve, ele tem muito a ver com a atitude dessa pessoa perante o jogo, a postura,
né, da pessoa perante o jogo. E essa postura, ela, vamos dizer assim, ela reflete também no sistema de regras. Do que eu estou falando? Bom, se você é uma pessoa, um RPGista, que acredita que o combate tem que ser mais realista, por exemplo, tem que ser uma coisa mais aderente à realidade, ao mundo real, você vai olhar para o sistema de combate de Dungeons and Dragons ou dos seus derivados e você vai torcer o nariz. Você vai falar, isso aqui não serve para nada, né? Você vai olhar para o sistema de combate do GURPS e vai falar, poxa, isso aqui é muito melhor. Você vai olhar para o sistema de combate do Rolemaster e vai falar, porra, isso aqui é pampa, né? Isso aqui é massa, muito bom, né? E você vai ver vantagens e desvantagens neles conforme é o seu interesse. Então, assim, esse mesmo raciocínio, vamos pegar o outro extremo do combate. Se você quer o combate épico, fantástico, heróico mesmo, né? Aquela coisa que, ainda que seja mortífera, seja memorável, você vai olhar para o sistema de combate do GURPS e você vai torcer o nariz. Você vai olhar para o sistema de combate do Rolemaster e vai também torcer o nariz. Você vai olhar para o sistema de combate do Mundo das Trevas e você vai arrepender de ter lido aquilo, né? E você vai olhar para o combate do D&D, para abstração, que são os pontos de vida e etc. E você vai olhar e vai falar, poxa vida, isso aqui é massa, isso aqui contempla, né? Sujeito, vem um dragão, sopra fogo em cima dele, aquela baforada de um mundo, né, de incêndio para cima dele, e ele sai de lá de dentro vestido ainda. A pele dele não sai despregando do corpo. Ele sai ali vivo, vivo, conversando, lúcido. Ele não sai de lá surdo, cego, todo queimado, chamuscado. Não, ele sai de lá, né, apenas um pouquinho chamuscado, perdeu uns pontos de vida. Nenhuma função corporal dele é afetada. Essa abstração só faz sentido, né, enquanto regra, quando você quer que o seu jogo seja nessa toada. Quando você quer uma abstração, você quer uma fantasia, você não quer uma parada realista, realmente dura, realmente crua, realmente cruel. O que você quer é uma fantasia com um combate, vamos dizer assim, amaciado. Ainda que mortífero, você não quer ter que lidar com todas as consequências emanadas de uma queda, de uma pancada no peito, né? De alguém quebrar os dedos da mão, do pé e tudo. Então a sua atitude perante o jogo pauta, por exemplo, o cenário, que é onde vão ocorrer os eventos, e pauta também um sistema de regras, que é a arena, o tribunal, digamos assim, no qual o jogo vai se resolver quando a narrativa não for mais suficiente, né? E aí a gente tem, bom, estabelecido isso, né, primeiramente, a gente tem a questão do que é o sistema de regras, do que é o mundo de jogo e do que é o jogo em si, e onde que o jogo tá. O jogo, ele é basicamente um jogo de interpretação de personagens, né? E vamos dizer assim, não se passa no mundo real, passa-se no mundo de fantasia, que pode ser, por exemplo, uma cópia exata do mundo real, mas ainda assim não se passa no mundo real, porque nada disso acontece no nosso cotidiano. É tudo invenção, é tudo brincadeira. Nada disso de fato impacta a realidade, né, nesse sentido. Então, o mundo de fantasia, ainda que seja um mundo de fantasia implícito, que não está escrito, que não está detalhado, que não está coordenado, concordado com nada, ele existe. Ainda que você não tenha lido um livro de cenário, o seu jogo de RPG se passa no mundo de fantasia, que é um mundo implícito, né? Então você não tem como ter um desenvolvimento desse estilo de jogo se você não tiver algum tipo de realidade fantástica, tá certo?
E essa realidade ela é toda negociada a partir das conversas, dos diálogos, das interações dos jogadores com o mestre, né? É um jogo no fim das contas, né? Então existe uma disputa acontecendo em torno dessa realidade fantástica, na qual os jogadores interagem a partir de seus personagens. E a peculiaridade do RPG é a de que os jogadores não competem entre si e o mestre não compete com nenhum dos jogadores. Isso é bem curioso, porque o mestre é colocado na posição de propor o desafio, né, ainda que não esteja competindo, e os jogadores são colocados na posição de coletivamente resolver esses desafios. Ou eles podem propor um desafio também e vamos dizer assim, fazer com que o mestre tenha que lidar com a repercussão de suas ações, né? Isso aí é meio que uma via de mão dupla. Mas jogadores e mestre, ou pode ser mestres também, pode ter um jogo com mais de um mestre, né? Pode ser um mestre auxiliar ou alguma coisa assim. Jogadores e mestres não brigam, não digladiam. Eles não fazem as coisas simplesmente para colocar um desafio na campanha, no jogo, na sessão de RPG. E do mesmo jeito, eles não fazem coisas simplesmente para facilitar a vida um do outro. Eles simplesmente agem conforme seus personagens agiriam. Os personagens dos jogadores e os personagens do mestre ou mundo de jogo. Então, para que o jogo seja verossímil nesse sentido, para que essa realidade fantástica seja aceita nesse mundo implícito, tem de existir algum patamar de coerência interna. As coisas têm que fazer sentido, porque senão você vai ver o jogo degringolar para algum tipo de perseguição, para algum tipo de desconfiança, para algum tipo de distrato entre o grupo de jogo e o mestre. E para evitar que as coisas caiam nesse campo do distrato, é que existe o sistema de regras. O sistema de regras é assim, ó. Tudo que a narrativa resolver por si só, satisfatoriamente para o grupo de jogo, que se resolva pela narrativa, que se resolva pelo lore do mundo, pela contação da história, pela interação dos personagens entre si, ou dos personagens com o mundo de jogo, ou dos personagens com os PDMs, e por aí vai. Porém, para tudo aquilo em que não existia uma maneira isenta e idônea de se determinar, a gente joga no sistema de regras para poder se determinar. Então, isso que eu falei agora é basicamente uma matriz que serve para todos os RPGs até agora, né? Isso que eu vou falar agora é a minha, daqui para frente, é a minha interpretação de uma determinada situação. E a situação é a seguinte: o sistema de regras, ele é subordinado à narrativa. Ele não é preponderante. Ele só aparece quando a narrativa não alcança. Isso tem um significado imenso, né, dentro da experiência de jogo. Muitas vezes as pessoas conversam a respeito de RPG, ou pensam que estão conversando a respeito de RPG, mas na verdade estão conversando a respeito de sistemas de regras. E a gente meio que fez isso, meio que faz isso o tempo todo. A gente conversa de sistemas de regras na tentativa de conversar sobre RPG, na tentativa de tornar o diálogo mais amplo. A gente geralmente debate situações com complicações de regras, como se a gente estivesse debatendo situações complicadas no RPG. A gente infelizmente faz essa confusão. E é justamente porque a gente faz essa confusão que a gente tem, por exemplo, a presença grande mesmo, muito significativa, do metajogo em grande parte das sessões de RPG. E qualquer que seja o sistema. O que é o metajogo? O metajogo é basicamente a informação que os personagens do mestre ou dos jogadores não teriam como obter, mas que os jogadores ou o mestre têm acesso
e eles se valem dessa informação, desse conhecimento dentro do jogo, como se seus personagens tivessem tido acesso a ela. Isso é prejudicial ao jogo? Muito, muito. Para alguns que são mais sensíveis, isso é a morte do roleplay, né? Para outros que muito pelo contrário, que também são sensíveis, mas não são sensíveis no sentido de rejeitar, mas sim sensíveis na aceitação. Para outras pessoas, isso é a razão de ser do roleplay, né? Ninguém é incólume, ninguém passa em branco com relação ao metajogo, né? E é por isso que a gente discute regras, a gente não discute cenários, a gente não discute situações, a gente não discute eventos quando a gente fala de RPG. A gente geralmente fala dos sistemas de regras. Então, o que acontece? Nós somos propensos a criar uma profusão de sistemas de regras. Por quê? Porque a gente quer continuar debatendo sistemas de regras quando na verdade a gente queria estar conversando sobre RPG. Só que a gente não dá conta. A gente foi treinado aí nos últimos 40, 50 anos a entender o RPG pela ótica dos mais variados sistemas de regras. E aí hoje em dia, que essa coisa está mais madura, vamos dizer assim, que a gente está aí na aurora de uma terceira geração de criadores de jogos de RPG, hoje em dia a gente está condicionado ainda a esse cacuete. A gente está repetindo isso sem refletir a respeito, inadvertidamente. A gente conversa de sistemas, não conversa mais de mundos de jogo, não conversa mais de lore, não conversa mais de personagens, não conversa mais de fantasia, não conversa mais de roleplay, interpretação. A gente se preocupa com tudo a partir da ótica primeira e única dos sistemas de regras. A nossa preocupação nesses debates não é mais sobre se uma determinada postura de um personagem faz sentido numa narrativa, numa mesa de jogo. A gente quer saber como que aquela postura pode ser avaliada a partir das regras. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente tem a ilusão de que as regras são universais, de que as regras são um ponto em comum, de que as regras não são enviesadas para uma opinião ou outra. A gente pensa que o conjunto de regras é idôneo, porque foi assim que ele nos foi apresentado. Ele não foi apresentado como uma ferramenta idônea para resolver conflitos. Então, em princípio, o sistema de regras não escolhe um lado. Só que isso não é verdade, não, pelo menos não puramente, né? Se a gente aprofundar na questão, a gente vê que a pessoa que desenvolveu o sistema de regras também tinha suas atitudes, também tinha suas preferências, também tinha aquilo que ela queria proteger, aquilo que ela queria atacar, aquilo que ela queria cobrir, aquilo que ela queria que fosse resolvido pelas regras e não pela narrativa. De maneira que com o sistema de regras concebido, ele exprime, sim, uma visão do que é o jogo de RPG. Muito mais do que qualquer outra coisa. Porque a regra, ela te dá, ela tem um domínio sobre o seu comportamento. Ela pauta, inclusive, o seu metajogo. Quando uma pessoa escreve um sistema de regras, ela pode olhar para determinada regra e pensar: quando o jogador estiver na situação tal, em tendo conhecimento dessa regra, ele vai ponderar isso aqui, isso aqui, isso aqui, e a partir dessa ponderação ele decidirá a conduta do seu personagem. De maneira que, de repente, olha só isso, o sistema de regras está dizendo como que o seu personagem vai agir. Aquele personagem que você criou muitas vezes antes de ler o sistema de regras, que emergiu da sua imaginação, da sua criatividade espontânea, de repente, que era livre, né, que só respondia aos ímpetos do jogador que o criou e as condicionantes de mundo de jogo, de repente ele está dentro de um script um tanto quanto aberto, mas ainda assim dentro de um script traçado por quem escreveu o sistema de regras.
E é ali dentro daquelas diretrizes que ele vai se mover. É dentro daquela caixinha que ele vai se comportar. E isso, se isso é verdadeiro para os jogadores, imagina para o mestre. Porque o mestre começa a entender que a maneira mais segura de interagir de maneira pouco amistosa, digamos assim, né, com os jogadores, é a partir de uma constante referenciação do sistema de regras. Então tudo que o mestre quiser fazer, ele tem que pensar primeiro: isso aqui está nas regras? Existe regra para isso? Ou eu vou estar fazendo uma coisa que vai ser mal interpretada, né? Então, de repente, o mestre também está se pautando pelo sistema de regras. Então você veja, o sistema de regras que veio para ajudar, apenas ajudar a resolver aquilo que o cenário cobre, mas não resolve, de repente, ele agora, além de resolver o que ele tem que resolver, o que ele foi criado para resolver, ele agora está pautando o cenário, está pautando o jogador, está pautando o mestre, está pautando o personagem, está pautando os PDMs. Então, de repente, agora, toda vez que alguém for querer conversar a respeito de RPG, a pessoa vai pegar um atalho e conversar a respeito de sistema de regras. E vai conversar como se tivesse conversando a respeito de RPG, sabe? É mais ou menos uma galera que está discutindo normas de trânsito e acha que está conversando a respeito de carro, sabe? As pessoas gostam de carro e aí elas começam a discutir as normas de trânsito no Brasil. E elas, na discussão sobre as normas de trânsito, acreditam piamente que ainda estão conversando sobre os carros, sobre os motoristas, sobre o que quer que seja, sobre a condição das estradas e etc e tal. E não é, elas estão conversando sobre normas de trânsito. Então, tendo essa perspectiva, vamos chamar assim, eu decidi desenvolver esses sistemas de regras para o cenário. Por quê? Porque dessa maneira, ao invés de adaptá-lo para qualquer um dos 525 cenários que a gente vê por aí, 525 sistemas que a gente vê por aí, dessa maneira eu tenho como expressar a minha visão de mundo, a minha visão de jogo e a maneira como eu acredito que determinadas coisas deveriam ser resolvidas dentro da experiência do RPG. Eu tenho como colocar o sistema de regras na caixinha dele, sabe? Sem sair por aí patinando na cara do cenário, do personagem, do jogador, do PDM e do mestre, tá certo? Então, na minha perspectiva, na minha maneira de ver, a situação é muito clara. O sistema de regras serve como uma ferramenta para auxiliar o desenvolvimento do jogo e não como uma referência soberana para arbitrar todos os comportamentos. Para mim, o sistema de regras é igual ao juiz de futebol. O jogo está rolando, os times estão tocando a bola, procurando gol, etc e tal, se defendendo, atacando e tudo mais. O juiz está acompanhando, os bandeirinhas estão acompanhando, o VAR também está acompanhando, mas nenhum deles resolve o jogo não é a respeito deles. Porém, em algum momento vai ter uma falta, em algum momento vai ter um lance para revisão, em algum momento a bola vai sair, em algum momento o prazo do primeiro tempo, segundo tempo vai acabar, vai entrar na prorrogação. Nesses momentos, entre o juiz, entre o bandeirinha, eventualmente entre o VAR, o jogo para. É bem importante destacar isso. Enquanto o sistema de regras está em ação, o jogo está parado, tá certo? E aí, enquanto o sistema de regras resolve o que ele tem que resolver, todos nós vamos acompanhando, vamos interagindo com ele. Daí ele vai cuspir a resposta, o VAR vai dizer se estava impedido ou não, se foi gol ou não, se foi pênalti ou não, se tem que expulsar ou não. Vai se tomar a decisão apropriada, espera-se, né? Porque aqui no Brasil até o VAR tem dado uns trupicões, né? E a partir disso, de tudo resolvido, o jogo continua. Então, na minha perspectiva, o jogo de RPG não é a respeito do sistema de regras. O sistema de regras é uma ferramenta
é um aliado para que o jogo de RPG se desenvolva. O jogo de RPG é você, enquanto jogador, tentando interpretar um personagem. O jogo de RPG é você, enquanto mestre, tentando descrever um mundo de jogo em torno dos personagens dos jogadores. O jogo de RPG não é a respeito de tabelas, não é a respeito de encontro aleatório, não é a respeito de armadilhas, não é a respeito de porta secreta, de tesouros, de nada disso. Isso são coisas que podem acontecer na experiência de jogo, mas que não pautam a experiência de jogo. Vai depender do gosto de cada um, da atitude de cada um, vai depender da ação e do empenho de cada um dentro daquilo que aquela mesma pessoa espera do jogo e contribui para o jogo. Então, meus queridos, esse primeiro texto, áudio, resumidamente é o seguinte: estou criando um sistema de regras, mas não pense que ele será grandes coisas, porque o jogo não será a respeito dele. É apenas que os sistemas de regras que eu conheço, que eu já li, já joguei, já mestrei, eles se assenhoram demais do jogo de RPG, muito mais do que eu acho prudente, e inevitavelmente eles acabam transformando a experiência de jogo num exercício de quem conhece mais o sistema, quem conhece mais as regras. Uma disputa de legisladores, vamos dizer assim, como se nós fôssemos todos um bando de advogados ou de juízes, desembargadores, promotores, e estivéssemos discutindo uma questão jurídica, e estará mais certo ou terá mais sucesso aquele que eventualmente conhecer melhor aquelas leis. Então não acho isso bacana, não acho que o RPG deva ser uma experiência, um exercício a respeito de quem conhece melhor as regras, tá certo? Então, a minha ideia foi criar um sistema que seja, digamos assim, menos soberano sobre a experiência de jogo e muito mais uma ferramenta auxiliar para apontar as possibilidades que se abrem a partir de cada evento dentro da sessão de jogo, dentro do jogo de RPG, tá certo? Então é isso. Eu agradeço a vocês pela paciência, pela solicitude, pela audiência, né, pelo companheirismo, pela solidariedade, e eu espero encontrar vocês nos próximos episódios. Compartilhe o áudio, dá os like, compartilhe o podcast, manda mensagem, interage aí comigo, me cobra as coisas que eu falei que ia fazer e não fiz ainda, e vamos seguir em frente, que a gente ainda tem muito assunto para poder desenvolver e analisar. Abração, gente. Para quem está ouvindo o podcast no dia do lançamento, ótima tarde, ótimo domingo.